E nesse dia, nessa noite desse dia, estamos alegres por poder compartilhar desse aniversário, dessa festa. É uma festa diferente, não é uma festa igual o mundão aí comemora, mas é uma festa de gratidão a Deus, não é isso? Eu quero saudar os pastores, pastor Mário, o evangelista, né? O pastor Giovanni, o pastor Carlos Crispim e o pastor Ananias. E ali também eu estou vendo o presbítero Manuel. Enfim, eu quero, irmãos, ser rápido, mas eu quero deixar uma palavra para mim, para a igreja de Cristo, a qual Ele escolheu, designou para fazer uma obra, amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias. Malaquias, tido como um profeta menor não é porque ele tinha 1,60 m não, viu? Menor porque escreveu menos, mas o mesmo que inspirou Elias foi o mesmo que inspirou Malaquias. Então, irmãos, o capítulo é o 3, versículo 18. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Malaquias fica bem pertinho de Mateus. Amém? Então diz assim a palavra de Deus: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e o que serve a Deus e o que não serve. Eu pediria à igreja se todos poderiam ler esse versículo. 1, 2, 3, já. Amém, irmão? Graças a Deus, poder sentar. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, quando o profeta Malaquias ele escreveu este livro, nos mostra que Israel estava passando por um declínio espiritual grande. Israel ele tinha acabado de sair do exílio, e agora esse povo que Deus chamou, que Deus escolheu, este povo ele estava como que desordenado, desobediente. Diz a palavra de Deus, o propósito de Malaquias é quando ele escreveu esse livro para o judeu estava num declínio espiritual tão grande que tinham se tornado cínico. Olha, veja só, cínico, diz a Bíblia que eles tinham se tornado cínico. Louvado seja Deus. Eles tinham esquecido o sentido da verdadeira adoração. Eles tinham, por conta desse esquecimento e dessa desobediência, eles tinham se tornado mecânicos, insensível. Questionava a bênção de Deus, questionava, muitas das vezes ele dizia que era em vão servir a Deus, que para receber as bênçãos de Deus não precisava guardar o seu conserto. E por conta disso leva Malaquias a escrever e questiona 3 coisas que eles deveriam fazer para que a bênção de Deus voltasse a fluir na vida deles. Primeiramente, ele chama eles ao arrependimento de seus pecados e da hipocrisia. Olha, um crente hipócrita, da hipocrisia. Segundo, para remover a desobediência a Deus. E o que mais? Que bloqueava, através da desobediência, bloqueava as bênçãos de Deus em favor daquele povo. Segundo, terceiro, a voltar ao Senhor com um coração puro e sincero. Louvado seja o nome de Jesus. Quando ele
o profeta, ele diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e o que serve a Deus e o que não serve. Um pregador, ele falou, e muitas vezes eu fiquei até questionando, ele disse: olha, irmão, o pecador está lá fora e o ímpio está dentro da igreja. Eu digo: rapaz, sim, ímpio é de impiedade, louvado seja Deus. Quando o profeta, ele disse: então vereis a diferença outra vez, subentende que já houve momento em que houve diferença, não é isso? Tempo, momento, um tempo, uma ocasião, um lugar, pessoas que manifestaram publicamente diferença. E eu quero pegar um deles, por nome de Noé, no Velho Testamento, Noé. E eu quero, irmão, usar 3 palavras aqui: diferente, justo e servo. Diferente, justo e servo. Diferença, aquilo que não é parecido. A igreja do Senhor não pode ser parecida com o mundo. Amém, igreja? Amém. A igreja do Senhor não pode ser parecida com o mundo. O mundo, quando ele comemora alguma coisa, tem cachaçada, muita sensualidade. Mas na obra de Deus, quando se comemora algo, como está aqui comemorando o aniversário desse templo, oferece um culto de gratidão a Deus pela vitória que Ele nos concedeu. Abrindo um parênteses, eu me lembro, aqui mesmo nesse lugar, nessa laje aqui, o culto estava sendo realizado lá, e a gente aqui, um dia de domingo, batendo essa laje, o culto realizando lá, e a gente fazendo o trabalho do Senhor aqui. Para que você chegasse aqui, muitos chegaram primeiro do que você, sabia disso? Dê graças a Deus por isso. Então, irmão, a Bíblia disse que Noé, Deus escolheu Noé. A Bíblia diz que Deus formou o homem para glorificar o nome dele. E a Bíblia diz que esse homem que Deus criou, que Deus formou, este homem cresceu, se multiplicou, e com ele a iniquidade e o pecado. O pecado foi tão grande que chegou às narinas de Deus. E agora Deus, Ele brada de lá para cá e diz: destruirei o homem que eu criei por conta da sua desobediência. Louvado seja Deus. Ele disse: eu vou destruir todo o homem da face da terra, exceto quem? Noé. Por que Noé? Porque Noé era diferente, era justo e era servo. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que quando Deus, isso está registrado no capítulo 6 de Gênesis, e diz a Bíblia que Deus assim: olha, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, porque eu me arrependo de ter feito. Louvado seja o nome do Senhor. Seria justiça de Deus destruir Noé juntamente com um pecador. E diz a Bíblia, ainda no capítulo de número 9, que Deus não destruiu. Aliás, o versículo 8 diz assim: Noé era diferente porque Deus achou graça Noé achou graça aos olhos de Deus. A Bíblia diz ainda no versículo 9 de que Noé andava com Deus. Se Noé andava com Deus, Noé era obediente a Deus, Noé era justificado por Deus, porém Noé, ele era diferente dos demais. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e o que serve a Deus e o que não serve. Noé servia a Deus, e por conta disso Noé, ele foi agraciado por Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E no capítulo 7, versículo 1, a palavra de Deus diz assim:
E disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que tu és justo diante de mim nessa geração. Noé era diferente. Você pode ser diferente na sua escola, você pode ser diferente no seu trabalho, você pode ser diferente no seu bairro, você pode ser diferente na sua rua. Deus te chamou para você fazer a diferença. Louvado seja Deus. Noé era diferente, portanto Noé não foi destruído, ele foi poupado, porque ele era justo e servo diante de Deus. Tem servo esta noite aqui? Se você não fosse servo, você não estava aqui esta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmão, quando ele diz verei outra vez, nós entendemos que já teve momento, ocasião, lugar que alguém se manifestou diferente. Eu trabalhei numa empresa, a pessoa gosta de contar testemunho dos outros, eu falo de mim mesmo. Eu trabalhei numa empresa, e essa empresa ela tinha uma norma, e eu, novo profissional lá, tinha vários. Quando terminava um tipo do material, você tinha que levar o final para mostrar que terminou. Eu quero outro porque esse aqui terminou. E os camaradas estavam surrupiando a empresa, a verdade é essa. Estava usando de desonestidade com a empresa. E o supervisor disse: olha, a partir de amanhã, se não trouxer o final, ninguém recebe esse material, com exceção do irmão. Para mim, olha, diferente. Irmão, eu achei diferente dos outros. Ele disse: olha, somente o irmão, porque vocês são enrolados. Povo de Deus não pode ser enrolado. Então vereis a diferença. A diferença manifestou ali no meio daqueles profissionais. Louvado seja Deus. Noé era diferente. Noé não podia ser destruído com os injustos, porque Noé, ele era fiel, ele era obediente, ele andava com Deus, portanto era diferente. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei se os irmãos já moraram no interior, eu já. E no interior tinha uma cidade que tinha uma usina de cana de açúcar, e cá tinha o alambique, e tinha o mecabaú. Ele era transportado em lombo de animal. Não sei se o pastor já ouviu isso. Paraíba tem, pastor? E ele passava, via o guri, e o animal, ele vinha com aqueles ancoretes, é um negócio que ele leva, tipo de couro, ele leva o mel ali dentro, ia pingando, e muitas das vezes eu ia lambendo o mel que caía na areia. E sabe o que acontece? E eu presenciei que tinha um burro que ele levava um tipo de um negócio assim na cabeça, cheio de argola, cheio de coisa. Aquele animal, eu percebi que ele não andava atrás de ninguém, ele só andava na frente. Ele era diferente. Se você pegasse ele e colocasse lá atrás, ele passava para frente, porque ele era diferente dos outros. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e o que serve a Deus e o que não serve. Noé era diferente. Noé andava com Deus, e por conta disso Noé foi recompensado, foi poupado. Louvado seja Deus. Ele disse: entra tu e tua família na arca, porque você foi fiel diante de mim nessa geração incrédula. Louvado seja Deus. Você quer ver outro que foi diferente, que mostrou diferença? José do Egito. Quem já ouviu falar essa história? Todo crente conhece essa história. Por sinal por sinal é até emocionante a história de José. José, o nome José, ele tem um significado de aumentador. José foi filho de Jacó, e era um filho que era mais amado do que todos pelo seu pai. Primeiro, ele era o filho da sua velhice, e ele era filho de Raquel. Raquel era uma mulher estéril, ela não dava luz, mas quando deu a luz foi a José. E José, ele tem o significado de aumentador. E a Bíblia disse que este homem,
esse jovem, ele era mais amado pelo seu pai do que os outros. José, ele era diferente dos demais. José era obediente a seu pai. Por conta disso, ele era mais amado. Louvado seja Deus. E para contrariar mais os seus irmãos, que a odiava, invejava, diz a Bíblia que seu pai Noé fez uma túnica de várias cores. Aí foi que o ódio aumentou. Louvado seja o nome de Jesus. E para complicar mais a situação, José veio com as histórias de uns sonhos e contou para seus irmãos: olha, eu vi. Toda a igreja já sabe. E os irmãos questionaram e ficaram com uma raiva, e tentaram agora fazer, sabe o que? Matar José. Mas por intervenção do irmão mais velho, ele foi poupado, mas ele foi vendido. Louvado seja Deus. E diz a palavra que ele é vendido para o Egito. E interessante, irmão, quando ele chega no Egito, José, em tudo que ele botava a mão prosperava. Diz a palavra de Deus que ele, na casa de Potifar, ele administrava. José foi caluniado pela mulher do Potifar. E o que acontece? José vai para onde? Para a prisão, injustiçado. Mas lá na prisão, José não era um chefe, não era um preso igual aos outros. José era, e aí José, igreja, diferente. José era diferente dos demais. Você já viu dizer que o camarada chega na cadeia e ele passa a tomar conta dos outros presos? José foi assim. Quando José chega na cadeia, José agora passa a administrar os outros presos. A chave era na mão de José, porque José era obediente, José era servo e era diferente. Louvado seja o nome de Jesus. Enquanto os caras estão na cadeia preso, fazendo buraco para sair, para fugir, mandando ordem para incendiar ônibus, para matar procurador, para matar gente, José simplesmente administrava os presos na cadeia, porque ele era diferente, louvado seja Deus. Diga para o seu irmão aí, ó, você é diferente. Seja diferente da sua escola, no seu bairro, louvado seja o nome de Jesus. Você é diferente. José era diferente. E diz a palavra de Deus que chega dois presos do faraó, um era copeiro e o outro era padeiro. E eles se perturbaram, tiveram um sonho, e não é que ele conta a José o sonho. José olhou para ele: ó, irmão, um preso preocupado com outro preso. Ele olha assim: rapaz, você está com semblante triste, o que é que está acontecendo? Ele disse: José, eu tive um sonho ontem, e este sonho me deixou perturbado até agora. Ele disse: conta aí o sonho, qual foi? Ele disse: rapaz, eu tive um sonho que eu tinha assim um pé de uma vide, e eu tirava as uvas, e eu exprimia assim no copo e dava a Faraó. Ele disse: sabe o que é? 3 dias você vai voltar para o seu lugar. Aí o padeiro se empolgou e disse: eu tive outro. Qual foi? Ele disse: olha, eu sonhava que eu vinha com 3 cestos, e este cesto eu levava assim uns pães, e em cima dos pães vinha as aves comendo, beliscando. E José disse: 3 dias, Faraó vai arrancar a tua cabeça. José era diferente, amado. José interpretava sonho. Aí José fala para o padeiro, para o copeiro, diz assim: olha, mas lembra de mim quando você estiver lá. E passou muito tempo, e quando é um dia, o faraó teve um sonho, se perturbou lá, teve um sonho, e agora chamou seus magos, seus videntes, e agora nenhum interpretou o sonho. O copeiro se lembrou e disse: ah, meu senhor, tem um jovem chamado José, é um presidiário, mas ele é diferente dos outros. Ele interpreta, ele não fica se maldizendo, ele não fica entristecido, ele não fica bravo, e simplesmente ele interpretou o sonho e foi tiro e queda. Ele disse: traz para cá. Diz que José, quando soube da notícia, barbeou. Tem uma igreja que os pastores não sobem, pastor de bigode aqui, não sobe, viu, mano? No púlpito. Eu perguntei: irmão, por que não sobe? Ele disse: porque José se barbeou para ser... Irmão, isso faz parte de higiene, não tem nada a ver com doutrina. Diz a palavra de Deus que José se barbeou e se apresentou diante de Faraó, louvado seja Deus.
E o que é que acontece? Diz, quando ele chega lá, louvado seja o nome de Jesus, Faraó disse assim a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há de interpretar, mas de ti ouvi dizer que quando ouve um sonho, o interpreta. Louvado seja Deus. E José olha para ele e disse: ah, Senhor, a Faraó dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz ao Faraó. Diferente dos irmãos, diferente dos presos, diferente dos videntes. Ele disse: olha, eu tive um sonho, eu vi umas vacas magras comendo as gordas, mas ela permanecia sempre magra. Mas também vi umas espigas cheias, umas espigas mirradas, destruía as cheias, e continuava sempre banguela. Ele disse: o sonho de Faraó não são dois, não, é um só. Aí ele contou lá o sonho que toda a igreja conhece. Ele disse: ah, pois, já como você disse esse sonho, você vai ser escolhido para ser governo daqui do Egito. Louvado seja o nome de Jesus. Ele disse: olha, José, tu estás sobre minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Louvado seja o nome de Jesus. Diferente, José é diferente. Estamos já terminando aquele relógio, ele está, falta 10, né, pastor? Vamos terminando. E pior que eu fiz 7 tópicos, não estou no segundo, mas fica para outros tempos. E diz a palavra de Deus que quando José, agora ele já foi honrado de governador, acontece tudo aquilo que ele disse. Uma seca tremenda acaba com a nação, mas o Egito sobressai tudo. A palavra de Deus diz que José, quem lembra? O nome de José significa, cadê a igreja? Aumentador. Louvado seja Deus. Um homem onde ele colocava a mão, tudo prosperava, tudo ia adiante. Louvado seja Deus. Se a empresa estava querendo quebrar, se José entrasse, logo ela estava com superávit. Louvado seja o nome de Jesus. E agora ele chega lá, e acontece aquela fome todinha lá em Canaã, e quem vem comprar alimento, e lá é sabido, disse: olha, Jacó disse: olha, meus filhos, nós vamos aqui, se ficar assim olhando um para o outro, vamos morrer de fome. Vamos lá buscar comida lá no Egito. Diz que lá no Egito tem comida de fartura. Louvado seja Deus. E eles vão, e quando ele chega lá, quem está na frente? José. Porque José era servo e era justo e foi obediente a Deus. Louvado seja Deus. E diz a palavra de Deus, irmãos, todo mundo já conhece lá, e eles vão, e José conhece, ele volta. Diz que José se emocionou tanto com os irmãos que José foi chorar escondido. Louvado seja Deus. Mas depois, irmãos, que eles conhecem que é José, repare só, depois que eles conhecem, louvado seja Deus, que é José, glória a Deus, diz que eles ficam temerosos. José, ele tinha o poder de degolar todos eles se quisesse, mas José era diferente. José não era vingativo, José não guardava mágoa, José não guardava ódio. José era perdoador, era um homem de servo, era justo, era diferente. E foi o que ele disse. Quando os irmãos olham para José, o semblante cai, ficam amarelo, ficam tremendo, a perna batendo uma na outra. Disse: agora nós estamos ferrados, vamos morrer. Aquilo que a gente fez com ele, pensou que acabou com a vida dele, ele está aí agora, ele agora vai se vingar, ele agora vai acabar com a nossa vida. Mas não acabar, porque José é diferente. José era justo, servo de Deus. Aí José olha assim para ele e diz assim, isso está registrado no capítulo 45 e o versículo 5, quando ele diz assim, José diz assim para os seus irmãos, veja como é que ele diz, viu, irmão? Ele diz assim para seus irmãos: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haver vendido para cá, porque para a vossa conservação da vida, Deus me enviou diante de toda a vossa face. Era um plano de Deus, irmão, para a conservação da vida.
louvado seja Deus. E eles não estavam entendendo, porque José era o quê? Ele era servo, José era diferente, louvado seja Deus. Teve outro aqui que mesmo negando Jesus, ele era diferente, o povo conheceu, irmão. Para você dizer, para alguém dizer que você é um cristão, não precisa você chegar na casa lotérica, num banco, dando glória a Deus, falando em mistério, pulando no pé só. Não precisa, é o seu testemunho, é o seu falar, é o seu pronunciar. A palavra de Deus diz que Pedro, negando Jesus por 3 vezes, ele disse: essa noite ainda tu me negarás por 3 vezes. E aconteceu isso que ele negou. Mas diz a palavra de Deus, quando Jesus foi preso, e lá aconteceu o que? Ele ficou lá acompanhando de longe, diz que acenderam a fogueira, ele ficou ali no meio da fogueira, e alguém chegou por perto e disse assim: ei rapaz, você é um deles. Ele diz: quem? Eu nem conheço esse homem. Por quê, irmão? Será porque o povo estava conhecendo Pedro? Pedro era diferente dos demais, mesmo negando, ele era diferente, ele tinha marca. Aí daqui a pouco veio uma criada e disse assim: ei, você era andava com Nazareno, né? Ele disse: eu não sei nem o que está dizendo. Sabia mais, mas não podia negar que ele era diferente, estava diferente. Tinha alguma coisa, irmão, nele que mostrava que ele era diferente. E daqui a pouco o povo olhou, todos eles se reuniram, fizeram uma reunião assim, e disse assim: vamos lá, você é um deles, porque o teu falar te denuncia. Diga glória a Deus, irmão. Você é diferente, irmão, no seu falar, no seu caráter, na sua adoração, no seu testemunho, no seu comportamento. A palavra de Deus diz: quando ele veio outra vez, o povo Israel, ele tinha se tornado cínico. Cínico é o que? Disfarçado, desavergonhado, fingido, mentiroso. Isso não pode ter, essas qualidades não pode ter no povo de Deus. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e o que serve a Deus e o que não serve. Para encerrar, no arrebatamento só vai ouvir a trombeta os diferentes. Só vai ouvir a trombeta os diferentes. O salvo, os justos, o servo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu encerro aqui dizendo a essa igreja que não é em vão servir a Deus. É bom servir esse Deus. É bom servir esse Deus, porque você tem uma recompensa. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos pedir todo mundo junto? Então, a igreja está dormindo? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e o que serve a Deus e o que não serve. Que Deus em Cristo nos abençoe.